No Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, não existe o dogma do Corpus Christi. Esse dogma foi criado pelos pais da Igreja, que estabeleceram a tradição da Santíssima Trindade. O Corpus Christi está muito ligado à Trindade Divina, aquela em que Deus, Pai, Jesus, Filho e Espírito Santo, as vozes espirituais que comandam o universo. Essa tradição é de origem babilônia, em que um Deus representava as forças geradoras da vida, tendo três faces. O cristianismo primitivo adotou esse conceito ante algumas dificuldades dogmáticas. Por exemplo, Deus sempre foi um desafio para toda e qualquer filosofia, psicologia e religião, porque se tratando de uma causa incausada, de uma origem não iniciada, muito difícil definir o infinito em algumas palavras. Tornar o infinito definido é torná-lo finito. E então, os religiosos do cristianismo primitivo tiveram muita dificuldade em procurar definir qual era a missão de Jesus. Porque há um momento em que Jesus diz, eu e o Pai somos uno. A tradução da palavra latina tanto pode ser um adjetivo numeral, como pode ser também um indefinido. Por exemplo, em espanhol, a contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já em português é 1. Daí o sentido unidade. Uno tem na nossa língua dois sentidos. A unidade, o nome, diriam os espanhóis. E esse uno hombre, é um homem só. Mas também ele pode ter outra coisa. Tem aquele sentido de yo estoy uno a ti. Eu estou unificado, estou ao seu lado, compartilho de você. E isso criou uma dificuldade linguística, porque traduções, já desde a antiguidade, no período medieval, se criou uma frase latina que diz traditore tradutore, tradutor, traidor. É traduzir, trai. Nunca se pode trair, seja o que for, absolutamente conforme foi pensado na língua original. Porque nós temos palavras, a palavra saudade é eminentemente brasileira. Não existe em nenhuma língua do mundo. Já nas línguas hispanas, substituindo saudade, nós temos nostalgia. Mas uma nostalgia, que nós chamaremos em português de nostalgia, uma nostalgia é uma saudade que não é uma saudade. É uma lembrança, é uma recordação. É algo que nos sensibilizou, mas que passou. É nostálgico. Quer dizer, pensamos tristemente. Já saudade. Um poeta inglês definiu essa saudade como sendo a presença de um ser ausente e a ausência de um ser presente. Quando eu me lembro de alguém que morreu, a pessoa está presente na mente, mas não está realmente presente. Então, quando eu digo que tenho saudade de alguém, eu estou me referindo a algo que está comigo, mas não está comigo, porque está na lembrança. Então, eles criaram a Santíssima Trindade para dizer que Deus a si mesmo se fez e se apresenta em três aspectos. Tomou a forma humana, veio à Terra para poder pregar o reino dos céus.
Mas Jesus disse, eu sou o caminho, notem bem a sutileza, da verdade e da vida. Ninguém vai a meu Pai, senão através de mim. As traduções adulteraram, colocaram, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai, senão por mim. É uma coisa totalmente diversa. Se eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou meu Pai, eu sou meu filho. E então Maria era mãe de Deus e era filha de Deus. É uma coisa muito complicada, teologicamente. Então a Santíssima Trindade não foi aceita. Mais tarde foi transformada em dogma. Dogma é uma lei inamovível. O universo gira. A lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca. Isso é inamovível em todo lugar, em todo espaço, em qualquer época, em qualquer tradução. Então, para nós espíritas, Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência superior do universo, Deus. Jesus é um espírito unigênito, especial, criado por Deus, que veio à Terra para nos falar de seu Pai e nos prometer a mesma felicidade dele indo para seu Pai, no outro reino, que não é a Terra, é o reino espiritual, é o reino que existe. Já no tempo de Santo Agostinho, século IV depois de Cristo, há uma parábola para mostrar que o dogma ninguém duvida. O que está escrito no dogma é, por exemplo, o Papa absolve de todos os pecados. É o dogma. Mas ele não absolve coisa nenhuma, porque ele não é Deus. Mas ele tem o poder que Deus lhe deu. Mas quem deu esse poder a ele foi outro homem. Não foi a divindade, não é a lei universal. A lei universal é Deus, é o Criador do universo, todos somos seus filhos, portanto, na condição de Jesus como nosso irmão. Quando Jesus estava despedindo-se, ele pegou um pedaço de pão e fez uma paráfrase. Aqui é o meu corpo, comei-o. E tomando um pouco de vinho, que é salutar nas refeições orientais, e esse é meu sangue, tomai-o. Então, a igreja criou a Eucaristia, o símbolo. O cristão católico tem que aceitar que, ao comer a hóstia, ele está ingerindo o corpo espiritual e o sangue, o suor moral, os sofrimentos de Jesus. É, portanto, uma simbologia. Quem me vê a mim, disse ele, vê meu Pai. Por quê? Porque se Deus é a perfeição e Ele é o caminho da perfeição, quando olhamos para Ele, estamos olhando para seu Pai à distância. Então foi criado o dia de Corpus Christi, em latim profundo. Também se criou Corpo de Deus, numa tradução avançada. Então há uma parábola de que Santo Agostinho, que é o mais sábio da Igreja Católica, é o doutor da Igreja Católica, ele compôs a teologia católica, estava certo dia na praia e viu uma criança fazer um buraco na praia, correr ao mar, pegar água e jogar no buraco. E ele ficou impressionado com aquela criança no seu ir e vir e terminou por perguntar, o que é que você quer fazer? O anjo, era um anjo, o menino disse, Senhor, eu quero colocar toda a água do mar nesse buraquinho. E ele, que era um homem lógico, respondeu, impossível. Ao que
A criança, que era um anjo, disse: pois é mais fácil colocar-se o oceano neste buraco do que tu entenderes o mistério da Santíssima Trindade. Por isso é chamado mistério da Santíssima Trindade. Ele resolveu tirar da mente, e quando ele escreveu mais tarde uma obra em 32 volumes, A Casa de Deus, ele dedica que a Eucaristia é um símbolo de união com Deus. Deus não está ali tão real e perfeito como está nos céus. É a tradição. Então, no momento da hóstia, o católico deve receber Deus tão perfeito, Jesus tão real, e os espíritos que governam o mundo naquela simbologia. Daí, a hóstia é feita de tal forma que ela se desintegra, sem a necessidade de mastigar, de contrair. Era tradicionalmente colocada na língua, e a pessoa tocava o véu palatino e ela se diluía. Portanto, é o símbolo. Para nós espíritas, é muito respeitável, porque nós respeitamos a crença dos outros, mas não tem nenhum valor. Comer a carne de Jesus é sofrer o que ele sofreu resignadamente. Porque é muito fácil, chega, come a carne, toma o vinho, o sangue, e vai gozar, cometer novos pecados para ser absolvido logo mais. Para nós, o sangue de Cristo é como a semana da paixão. O maior momento de Jesus não é a cruz. A cruz demorou 3 horas. É rápido. É ele nos amar até hoje. E uma lei, em alguns estados dos Estados Unidos da América do Norte, hoje, na atualidade, proíbe que se leia o Evangelho de Jesus nas escolas. Um absurdo para nós. Mas para o maometano, não. Para o maometano, absurdo é não ler a sua obra sagrada, o Corão, e assim por diante. Então, qual é o sentido da nossa visão do Cristo? É um filho de Deus, como nós, que chegou quase à perfeição e veio nos ensinar o caminho da perfeição, que todos podemos adquirir através do nosso devotamento a Ele. Porque muito antes desse dogma não havia a Eucaristia, que é um dos 10 mandamentos da Igreja. Todo católico sabe. Primeiro, frequentar a missa uma vez cada mês ou nos dias santos. Segundo, é uma repetição do decálogo dentro das exigências da Igreja. Daí se criou o Corpus Christi. Como a Igreja Romana dominava o Ocidente, foi tornado um dia santificado, como outros dias santificados. Agora, o dia deve ser santificado para se trabalhar, e não para não se trabalhar, porque já não é mais hoje, quinta-feira, 10 dias depois do Pentecostes, que eu vou explicar. Então, nós temos de pausa hoje, para alguns começou ontem à tarde, amanhã, que é enforcado, sábado, que já morreu, domingo. Então, são 4 dias. Porque nós burlamos. Quando Jesus disse textualmente, eu trabalho até hoje e meu Pai também trabalha. Não tem nada. Sábado repousou. Não. Isso é da Bíblia. No 7º dia, ele não tinha mais o que fazer, ficou parado. Que também não são 7 dias. São 7 ciclos de natureza antropológica. É um dia de 100 milhões de anos, que era chamado um dia. Hoje o nosso dia tem 24 horas. Mas em Júpiter, o dia não é de 24 horas, porque a rotação é menor, a translação é maior, o dia é mais longo, a noite é mais longa. Daí o sentido dia é oportunidade. No dia de hoje, no dia de ontem, no dia de amanhã, é essa oportunidade. Daí, essa questão é apenas teologia. Eu falei do Pentecostes. 50 dias depois que Jesus ressuscitou,
50, Penter, os discípulos estavam reunidos com saudade, dialogando. E havia pessoas de muitos lugares, porque a Galileia era o entroncamento de estradas, tanto subia, ou tanto descia para Jerusalém, quanto subia para a Galileia. Para um lado ou para o outro, de um lado estava o mar, do outro lado estava o deserto. E então, eles estavam dialogando, quando de repente, aquela gente de idiomas diferentes, os discípulos começaram a falar algo estranho. Ninguém entendia. Aí alguém disse, eles estão com mosto, quer dizer, mosto, embriagados, perturbados, inúteis, estão falando bobagem. Em verdade, eles estavam falando o idioma daqueles que ali estavam. Portanto, 50 dias depois da Páscoa, eles foram dominados pelo Espírito de verdade e pela mediunidade, entraram em transe, como hoje, através das comunicações mediúnicas, da pintura, da oratória, da música, de qualquer tipo de arte, ou do romance, de escrita, e incorporaram os discípulos que, a partir dali, conviviam com Jesus diretamente. Jesus lhes aparecia, seus mortos apareciam. O apóstolo Paulo dialogava com Abigail, com Estevão, a sua noiva, o irmão dela, e assim por diante. Era a mediunidade. Pentecostes. 10 dias depois de Pentecostes, 60, nós temos o chamado Corpus Christi. É a última evocação pascal, a última evocação daquele dia doloroso da Páscoa. Desculpe a resposta larga, mas é apenas uma síntese, muito sintética. Para nós é respeitável, mas se não praticarmos, não nos afeta em nada. Porque o que interessa é o que Jesus diz, é o Espírito de verdade, é ter uma vida correta, comungar com Deus, não é ingerir a hóstia, é divulgar o pensamento saudável, é pensar a coisa correta. O que levou Allan Kardec a dizer que o que vale não é o que nós fazemos, é a intenção. Eu posso ter um gesto de bondade, mas no fundo é um fingimento. E posso exteriorizar uma mágoa, que no fundo também é uma reação diferente. Eu posso estar com pena, com compaixão, e, no entanto, demonstra outra coisa. O que vale é a intenção. Não basta parecer puro, é necessário ser pulcro, ser puro.